Legal, estamos de volta em mais um Antenados Pergunta. E o nosso convidado de hoje é Jair Bolsonaro, deputado federal. Minha pergunta é a seguinte, deputado. É muito perceptível a sua formação como militar e com essa votação expressiva que o senhor teve, aspirações a se posicionar como um presidenciável, um candidato à presidência. A gente é majoritário, a gente percebe esse tipo de olhar, até porque há um desejo da população no sentido de alinhar com as suas posições. Eu pergunto ao senhor, depois de toda a história do Brasil, a gente vai voltar para uma nova ditadura militar? Quer dizer, se a gente combate hoje uma ditadura vermelha, aí a gente vai para uma outra ditadura de direita? Quer dizer, um militar, ele tem a formação para que seja presidente da República e governe esse país com os exemplos que a gente teve? Primeiro, né, vamos falar golpe militar. Que golpe é esse a partir do momento que o presidente João Goulart foi deposto por uma votação do Congresso no dia 2 de abril de 64? Que golpe é esse onde o general Castelo Branco, o marechal, só sentou-se na cadeira presidencial no dia 15 de abril de 64, depois de ser votado no dia 9 de abril pelo Congresso em votação aberta, onde inclusive Ulisses Guimarães votou nele. Se você pegar um pouquinho antes de março de 64, naquele tempo não existia tanto o evangélico, né? A grande massa de cristãos eram católicos. Praticamente todas as igrejas católicas do Brasil, nos sermões, os padres pediam que o militar intervisse. Que toda a OAB fazia a mesma coisa. Toda a imprensa, à exceção do jornal Última Hora, pedia seus editoriais que o militar assumisse. Também os empresários, também os agricultores, todos queriam a saída do João Goulart porque nós estávamos marchando para um comunismo. Tá? A União Soviética estava aqui dentro. O próprio jornalista Anselmo Góes, né, deu uma declaração em 99 para o jornal da ABI, onde ele disse que só conseguia transitar no Brasil, porque era perseguido pela ditadura, inclusive foi para fora do Brasil, para a França e para cá voltou, porque tinha uma carteirinha falsa fornecida pela KGB. E ele só conseguia sobreviver economicamente que o partido lhe dava um salário. Tá? O próprio Gabeira diz, né, e também o Eduardo Jorge, candidato agora, acabou de falar, que a esquerda sempre lutou pela ditadura do proletariado e não por uma democracia. Que ditadura é essa? Toda ditadura tem um único partido. Nós tínhamos o bipartidarismo. Tive tanta gente falar que combateu a ditadura, que foi para as ruas, onde na Coreia, na Cuba e na China, por exemplo, o povo vai para a rua para pedir alguma coisa. É tratado com chumbo, com bala. com chumbo. Eu recomendo aqui, eu sempre falo para os mais jovens, né, que o único homem que deve confiar 100% é teu pai. A única mulher 100% é a tua mãe. Tá? Procura teu pai, se ele for um pouco novo, procura teu avô e pergunta ele como ele vivia naquela época. Ele tinha paz, segurança, tinha educação, tinha uma saúde razoável também. E o povo foi às ruas para pedir o quê? Direta já. Não pediu por saúde, segurança e educação. Agora, se o regime militar começou por um motivo legítimo para impedir uma revolução comunista, a história conta que o militarismo ficou tempo demais no poder e que houve uma repressão, ele tomou gosto pelo poder. O grande problema também de liberdade de expressão que o militarismo tirou nessa época. É verdade isso? Parte, né? Você pode ver. Nós íamos entregar o governo no final do Castelo Branco ali. Essa era a intenção que estava acertada. Mas em 66, os que perderam a guerra em 64, tá, foram para países outros aqui da América Latina, né, que o comunismo estava se fazendo cada vez mais presente, em especial com muitos cubanos aqui, ou foram para Cuba, ou foram para a China, como o pessoal do PCdoB. E depois voltaram em 66 para cá e começaram com o primeiro ato terrorista. Uma bomba que matou um jornalista e um repórter no aeroporto de Guararapes, em Recife. Né? E outros atos terroristas vieram em cima disso, porque eles queriam tomar o poder pela força, pelas armas. E daí tivemos que recrudescer. Inclusive o AI-5 não foi recrudescimento depois do AI-5. Esses atos foram antes do AI-5. Agora, como o senhor explica que hoje é unanimidade a opinião de que os militares foram os vilões e a oposição foram os mocinhos? A esquerda ganhou a guerra da imprensa, a guerra da comunicação. Nós não demos muita bola
na educação no tocante a isso. Nós ficamos isentos no tocante a 31 de março. Então, a massificação. É bacana ser de esquerda. Eu digo para a garotada de esquerda, quando faço alguma palestra, também é o seguinte: olha, não tem filé mignon para todo mundo. É um engodo essa história de um país mais livre, mais igual. Não existe isso daí. Agora, o que nós censurávamos na mídia, basicamente, naquele tempo não tinha celular, internet. Né? Era por quê? Muitos sequestros estavam em andamento aqui, muitos atos terroristas em andamento, e a troca de informação entre eles era em cima de um editorialista, por exemplo, que de acordo com o editorial, de acordo com determinadas palavras, aquele plano era para ser desencadeado. Nós tínhamos que censurar aquela matéria por alguns dias, 3, 4 dias, uma semana depois, podia publicá-la, não tinha nada mais afetava esse nosso plano. Você pode ver, esse pessoal que foi para a luta armada e foi preso depois, passaram a se intitular preso político. Muitos que desapareceram, não é que desapareceram porque desapareceram. Nós criamos a lei da vadiagem, ou seja, qualquer um era obrigado a ter uma identidade para andar nas ruas. Então, esses guerrilheiros que assaltavam, sequestravam, roubavam, né, muitos no governo aí, muitas vezes eram mortos em combate, roubando o banco, assaltando o caminhão de carga na Baixada Então eles Fluminense. não eram presos simplesmente porque eram de ideologia de esquerda, mas porque eram bandidos. Bandidos, quem sequestra banco, eles assaltavam bancos atrás de recursos. Dilma, Tá? deputado. Posso ficar à vontade? Pode. né? Olha, o primeiro marido dela, Cláudio Galeno, era ex-presidiário da Ilha das Cobras. Ok? Este casal cedeu o teu apartamento para que fosse planejado a execução, a morte de um capitão boliviano que havia participado da execução, né, da morte de Che Guevara. Então, quando eles foram para cumprir essa missão, a Dilma não foi, nem o Cláudio Galeno foi, mas o grupo chamado Colina foi. Eles se equivocaram com a farda e acabaram matando o major alemão. Bem, ficou ruim a situação do casal de pombinhos, né? O que Cláudio Galeno fez? Abandonou a esposinha, sequestrou um avião Caravelle com 96 a bordo e foi para qual país democrático, já que ele lutava contra a ditadura? Foi para Cuba. A Dilma ficou aqui, se juntou e casou-se com Carlos Araújo, atual pai da filha dela. No final da novela Amor e Revolução, né, era aberto 5 minutos para o pessoal de esquerda falar. E o Cláudio Galeno falou basicamente isso, é só buscar no YouTube, né, Cláudio Galeno, ex-marido Dilma, que ele passou a lua de mel com Dilma Rousseff, assaltando bancos, pegando armas em quartéis e assaltando caminhões de carga na Baixada Fluminense. E ele complementa, isso era muito romântico, era o Viagra dele naquele momento. Agora, deputado, isso, por mais que isso seja incoerente até do que a gente vive hoje, justifica a tortura? Justifica Olha só. exageros? Porque a ditadura, tanto de um lado como para o outro, quem está no poder comete esses exageros. Vamos lá? Se nós saímos daqui agora, né, devidamente autorizados pelo secretário Beltrame, e fomos para um presídio de Bangu, todos os presos vão dizer que estão sendo maltratados e torturados lá dentro. É uma maneira de você se vitimizar. Esse pessoal de esquerda... Mas o senhor quer dizer que não houve tortura? Olha, a tortura depende do ponto de vista. Mas o senhor acha que não houve? O que é tortura? Olha só, é uma arma de guerra. Tem os relatos É lá, uma arma né? de guerra. Mas relato e depoimento pessoal? Não, Dilma foi torturada não, com aquela carinha de testemunhas, anjo? Não, de testemunhas, deputado. Hoje em dia existe tortura. É, de testemunhas. Hoje em dia existe tortura. Existe A até tortura, confissão dos enquanto arma de torturadores. guerra é a maneira mais eficaz de você conseguir uma informação confiável em tempo hábil. Mas o senhor acha que isso justifica Vamos supor num que... Estado democrático? Vamos lá, vamos supor que você tem um filho de 6 anos de idade. De repente, aqui, no intervalo do programa, você recebe um telefonema que ele foi sequestrado. O mundo vai cair para você. Uhum. E os dias vão passando. Você está sendo torturado. Sim. De repente, nós pegamos aqui, no orelhão, negociando o resgate, um dos sequestradores. E ele fala, estou no Estado democrático, tenho amplo direito de defesa, quero meu advogado, que se exploda o teu filho. O que você acha que no Estado democrático devemos fazer com esse cidadão? Nós devemos buscar uma maneira enérgica para que ele confesse. Agora, essa maneira enérgica, no futuro, vai ser dito que aquele sequestrador, coitadinho, foi torturado. O senhor acha o que é esquerda coerente? fazia. Porque eu, como pai, Tá. eu acho que tinha que passar o rodo mesmo. Como pai. Obrigado, hein? Como pai. Como pai. Mas como presidente da República, Olha como só. presidente do Congresso, entendendo um Estado democrático, eu não tenho que agir como pai. A tortura nunca foi uma política de governo. Você largando a tropa na rua, essa tropa nossa que foi para o Paraguai, combateu os marginais aqui,
perderam homens em combate. Dos dois lados, né? Tá? Mas quando você perde homens em combate, como por exemplo, eu era do Vale do Ribeira, com 15 anos de idade, quando o Lamarca passou por lá, né? De repente lá conseguiu ter sob sua guarda um tenente Alberto Mendes Júnior, da então Força Pública de São Paulo, de 23 anos de idade. Esse cara foi barbaramente torturado e executado a coronhadas pelo grupo do Lamarca, a VAR Palmares, que era o mesmo grupo da Dilma Rousseff. Tu acha, quando a gente pegasse o Lamarca na Bahia, qual o tratamento que esses agentes dispensariam a este marginal? É a mesma coisa você, na guerra do Vietnã, ou na guerra do Iraque, se você é tenente, ou você é tenente, que foi tenente R2 do Exército, né? Com mais um sargento e meia dúzia de soldados, e pegasse um daqueles que decapitaram um colega teu há poucos meses atrás. Qual tratamento você daria para esse cara? Se você falasse, não vamos dar um cacete nele, você ia morrer. Mas então, o ser humano, é isso que você está aí, é o que estou aqui com sentimentos. Mas o senhor Agora, acha, nessa então... guerra, nós evitamos uma comunização. Numa comunização, todos nós estaremos sendo torturados, como é o pobre povo cubano torturado até O hoje. senhor acha que o poder público deve usar a mesma tática da oposição guerrilheira? Olha, a opção da tortura é tua. Se nós sabemos que você tem informações, se você não fala, você vai ser submetido a um tratamento enérgico. Então, E por depois não exemplo, chore. Israel e o Estado Islâmico, os terroristas islâmicos. Então, Israel e o próprio Estados Unidos podem usar a mesma tática dos terroristas contra eles? Ou seja, o senhor não acredita em guerra assimétrica, que um lado deve respeitar leis, Não. mesmo que o outro lado não respeite? O Código de Genebra é para inglês ver esse Código de Guerra. Em combate não existe isso, não vale tudo. Não vale tudo. Não vale tudo. Tá, ok? A questão do Hamas. Mas os O direitos israelense humanos não foram defende. ganhos para a Idade Moderna? O que o israelense faz? Quando de vez em quando são uma centena de mísseis para cima deles, eles, por satélite, captam de onde é a origem desse míssil por onda de calor. Então, descobriu coordenada geográfica tal. Eles avisam com antecedência. Vamos bombardear essa área. O que o Hamas faz? Enche de criança, né, o teto daquela instalação. E quando acontece, se são bombardeados, mostra as crianças morrendo. Okay? O israelense apenas se defende. Se Israel não se defendesse, já deixaria de ser Estado. Vamos pro break? Entre Israel, vamos pro break para respirar. E a gente volta já já com o deputado federal Jair Bolsonaro.